Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão de autoria própria. A questão diz o seguinte: uma famosa marca de tênis quer testar os sistemas de amortecimento, testar os vários tipos de gel que são utilizados no sistema de amortecimento dos seus tênis. Então, o que eles fazem para isso? Pegam uma esfera e soltam de uma altura pré-determinada, 5 metros. E aí, essa esfera vai cair nos vários tipos de gel. Esferas idênticas caindo em gel diferente. E aí, o que é feito? Ao atingir o gel, é determinado o intervalo de tempo entre o instante que a esfera atinge o gel e o instante que ela chega ao repouso. Isso é feito com uma filmagem em câmera lenta. Por quê? Porque os intervalos de tempo são pequenos, mas são diferentes para cada tipo de gel. Então tem um tipo de gel que vai levar mais tempo, outro vai levar menos tempo para a esfera atingir o repouso. E ele quer saber qual é o gel mais eficiente para promover o amortecimento. E aí ele explica o que é isso. O que significa ser mais eficiente? É aquele que aplica menor força média sobre os pés do atleta. No caso, vai aplicar a menor força média sobre a esfera. Então vamos fazer um desenhozinho aqui, ó, mostrando a esfera atingindo o gel. Essa esfera vem de uma altura de 5 metros e quando ela chega aqui no gel, representado por essa superfície horizontal, ela chega aqui com uma velocidade. A velocidade com que ela atinge o gel, vamos chamar aqui de velocidade do início de contato com o gel. Essa velocidade implica que ela tem uma energia cinética inicial. Energia cinética é meio mv ao quadrado. Então ela chega com uma energia cinética. Essa energia cinética depende, lógico, da altura que ela é abandonada. Então, independente do tipo de gel, essa esfera chega com a mesma velocidade, porque todas são abandonadas da mesma altura, e então ela chega com a mesma energia cinética. Só que depois de um certo tempo, depois de um intervalo de tempo ΔT, a esfera atinge o repouso. Então, se ela atinge o repouso, a velocidade final é zero, significa que a energia cinética final também é nula. Ou seja, toda a energia que ela tinha vai ser dissipada. Tá? Então, vamos analisar aqui a situação, as alternativas. Está falando aqui que aquele que vai aplicar a menor força média é aquela que tem um intervalo de tempo medido ΔT menor possível. Como é que a gente relaciona a força com o intervalo de tempo? A gente pode aplicar aqui a segunda lei de Newton, força resultante massa vezes aceleração, e a aceleração é ΔV sobre ΔT, m ΔV sobre ΔT, aqui aparece a força e o intervalo de tempo, mas também essa expressão pode ser escrita em termos de quantidade de movimento, é a variação da quantidade de movimento num certo tempo. Essa variação da quantidade de movimento também é igual, pelo teorema do impulso, ao impulso aplicado sobre um objeto. Então aqui a gente chama essa força de força impulsiva, é uma força variável, mas a gente pode calcular aqui no caso a força média. Nessa expressão da variação da quantidade de movimento, a gente tem a esfera, quando ela chega aqui no solo, ela tem uma quantidade de movimento. A quantidade de movimento é representado por um vetor, vou chamar de Q inicial. Lembrando que a quantidade de movimento é o produto mv, quantidade de movimento e velocidade apontando para o mesmo lado. E no final, a quantidade de movimento é nula, porque a velocidade final é zero. Então, a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final, mv final, menos mv inicial. Como a velocidade final ela é nula, então a quantidade de movimento final é zero, e essa variação da quantidade de movimento ela é dada por menos mv inicial. Então repara que a variação da quantidade de movimento depende da massa, é a mesma esfera caindo sobre diversos tipos de gel, e ela chega na colisão com o gel com a mesma velocidade, ou seja, a quantidade de movimento inicial é a mesma para todos os experimentos. Então o ΔQ, independente do gel, vai ser o mesmo. Tem até uma alternativa na letra E que fala que a variação da quantidade de movimento for a maior possível.
A variação da quantidade de movimento, o ΔQ, vai ser o mesmo para todos os experimentos. Então, essa alternativa aqui a gente já pode descartar, tá? Porque não é a maior possível, é a mesma em todos. Então, não vai ter menor força média. A mesma coisa, então, se aplica ao impulso, uma vez que ΔQ e impulso, pelo teorema do impulso, são iguais. Impulso é a variação da quantidade de movimento. Se a variação da quantidade de movimento é a mesma, os diversos tipos de gel vão aplicar o mesmo impulso. Então, o impulso não vai ser o menor possível, implicando numa menor força. Agora, se o impulso é o mesmo, ou a variação da quantidade de movimento é a mesma, então a força média ela é inversamente proporcional ao intervalo de tempo. Se a gente quer a menor força média, então a gente tem que procurar o maior intervalo de tempo possível para atingir o repouso, o maior valor de ΔT. É o que fala na alternativa da letra A. O respectivo intervalo de tempo medido for o maior possível. Então isso está certo, ela é a alternativa correta. Vamos analisar por que a letra B e a letra C estão erradas. A letra B fala de coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é uma grandeza que nos fala do tipo de colisão. É a razão entre duas velocidades em módulo. No denominador, é a velocidade relativa entre os corpos que colidem em módulo. E o numerador é a velocidade relativa dos corpos que colidem, também em módulo, só que depois que colidiu. Então, o denominador é antes de colidir, o numerador é depois. Depois que colide, todas as esferas atingem o repouso. Então, a velocidade relativa entre o gel e a esfera é zero. Isso quer dizer que todas elas, em todos os casos, independente do tipo de gel, o coeficiente de restituição vai ser nulo. Então, por isso que a alternativa está errada. A menor força não é o que tiver o menor coeficiente de restituição. Todos eles são zero. Então, se todos têm o mesmo coeficiente de restituição, que é igual a zero, você não pode determinar a partir daí qual é aquela que tem a menor força média. Então, por isso que está errado. E a letra C fala da energia dissipada. A energia dissipada é a energia cinética inicial, que é a mesma para todos os casos, porque a massa da esfera é a mesma e a velocidade com que ela chega ao gel também é o mesmo, porque elas são soltas todas da mesma altura de 5 metros. Então, isso não determina uma menor força, porque a energia dissipada é a mesma. Esse princípio de menor força, maior intervalo de tempo para atingir o repouso, é aplicado, por exemplo, também no sistema de airbag de um carro. O airbag serve para você aumentar o tempo em que a velocidade vai diminuir. Você alonga o tempo, diminui a força média, diminui a força máxima, então. E aí os ocupantes do carro ficam seguros. É uma coisa no cinto de segurança, ele vai frear aumentando o tempo para atingir o repouso. Então, jovens, está em resolução de mais uma questão. Um abraço.